Olá! Mas que dia lindo, né? Que dia maravilhoso para a gente viver a vida da melhor forma. E é interessante, né? Que às vezes, quando a gente tem que sair da cama bem cedo, aí você pensa, será que eu levanto? Será que não? Será que já está na hora? Ou então, né, às vezes, a gente vai ter uma conversa mais acalorada com alguém e essa pessoa vai e te diz alguma coisa que te desperta, então, aquele sentimento, aquela vontade de dar uma resposta ali, talvez, que não vai causar um bom sentimento. E aí é nessa hora que nós temos que refletir, pensar, mas será que eu tenho que dar essa resposta? Será que eu tenho que falar assim? Será que eu tenho que reagir aos impulsos? Ou eu posso, às vezes, dar aquela parada e então contar, né, até 10 para poder respirar fundo e poder tirar o melhor que a gente tem dentro da gente. Na verdade, a gente só pode levar para os outros o que a gente tem de melhor, né? Não quer dizer que a pessoa, alguém ou a situação te levou a um sentimento que você vai, então, impulsivamente dar aquela resposta negativa. É claro que tem momentos que você tem que ser mais incisivo, você tem que, então, realmente mostrar um posicionamento, mas é interessante a gente buscar esse discernimento, ter essa percepção, ter essa leitura de ambiente, para que então nós possamos sempre tirar o melhor que tem da gente, porque é assim que a vida vai nos dar também o melhor. E nos fala, alguns pensadores nos dizem que quando nós temos paciência nas nossas ações e nossos atos, nós vamos alcançar o que nós desejamos. Ou ainda, por exemplo, Agostinho nos diz que se nós temos paciência, isso vai fazer com que a gente desenvolva o nosso objetivo de forma mais concatenada, de forma mais determinada. E por isso que é tão importante nós ficarmos atentos ao primeiro pensamento. Nós cuidarmos desse primeiro pensamento que vem à nossa cabeça, que vem à nossa mente. Porque na maioria das vezes, essas ideias, esses pensamentos são impulsivos e se a gente não reflete, não pensa um pouquinho, nós fazemos aquilo que não queríamos fazer, nós emitimos palavras, pensamentos a pessoas, às vezes, as pessoas que amamos, aquilo que não gostaríamos de dizer. E é por isso que temos, por exemplo, né, uma ideia, uma reflexão que nos diz o seguinte, que havia um pai e um filho que eles estavam caminhando nas montanhas e nesse caminhar o filho veio a escorregar em certo momento e caiu. Naquele momento ele disse, né, como é normal, ele disse ai, começou então ali a ter aquele momento ali de ter aquele susto e ele ouviu de imediato como se uma voz viesse ao longe e dissesse, né? Então aí ele ficou sem entender, né? A criança ficou sem entender o que era aquilo e aí ele virou para o pai querendo saber o que era isso, que voz era essa, quem era aquilo, ou aquela pessoa que estava repetindo o que ele estava dizendo, e o pai disse para ele, observe. Aí ele falou assim, o pai também em voz firme e alta disse, eu admiro você. E aí a voz veio novamente e repetiu. Aí depois ele disse, você é campeão. E a voz repetiu aquela ideia, aquilo que ele estava dizendo. Então, ainda o filho ficou espantado, sem saber o que era aquilo. E o pai disse para ele, olha só, meu filho, na verdade a vida é isso. A vida, ela nos dá o que a gente dá a ela. A vida, ela não é coincidência, mas sim, ela é a consequência. E tudo depende, de fato, do primeiro passo que a gente dá, daquele passo que nós determinamos e que nós nos direcionamos sempre. Se nós damos o passo em falso, com certeza nós receberemos algo da mesma forma. Então, sempre é interessante, é válido, é sábio que nós saibamos a resposta, o pensamento, a ideia que nós vamos
desenvolver para que então tudo nós tenhamos em troca, para que a vida nos dê o melhor sempre. E é isso que eu desejo a você, né? Uma vida repleta de boas ações, de boas atitudes, que você dê cada vez mais alegria, mais amor aos outros e que isso retorne sempre para você. No mais, desejo a todos um excelente dia, né? Um excelente final de semana e nos encontramos então da próxima vez, né? Daqui uns dias, se Deus quiser. Tchau!